Olá, povo de Deus. Mais uma vez uma oportunidade para que possamos compartilhar o que Deus colocou no nosso coração, no nosso espírito, para que possamos entender como é que vamos proceder nessa caminhada com Ele, a fim de que possamos ver o que Ele nos prometeu. Eu estou continuando esse tema que eu falei, já coloquei muitos vídeos sobre a realização da profecia. Estou respondendo nas perguntas que muitos me perguntaram. Será que uma profecia pode falhar, pode não se cumprir? E quais são os motivos que podem impedir uma profecia se cumprir? Já falei no primeiro vídeo que Moisés recebeu a profecia, Deus se encontrou com ele falou com ele para levar o povo na terra prometida, na terra que manda leite e mel. Mas vimos na Bíblia que Moisés não entrou. Não foi Deus que mudou a ideia, não, Moisés, você não vai mais entrar. Não foi Deus, não. Foi Moisés. Porque ele falhou. Está claro na Bíblia. Deus falou com ele, você não santificou o meu nome diante do povo, porque Deus tinha falado para Moisés de falar para a rocha. Moisés bateu. Deus disse, veja a cidade, você não vai entrar. E ele não entrou. Eu conheço muitos amigos que receberam profecias de longa vida, morreram jovens. Conheço muita gente, para citar, a gente pode citar nas nossas famílias, os nossos amigos, como pastor a gente pode citar alguns exemplos nas igrejas, e muitos receberam as profecias, mas não se cumpriram. Tem gente, quando a profecia não se cumpre, condenam o profeta, outros condenam Deus. Sim, um profeta pode profetizar também, profecia que não é de Deus. Mas se o profeta profetizou a mensagem que Deus deu, se não se cumpriu, o problema não é o profeta, o problema não é Deus, o problema é a pessoa. Por isso, com esses ensinos, a gente está tentando nos preparar, ou preparar você, ou preparar eu, para que possamos, eu e você, ver o que Deus prometeu. Porque na Bíblia está escrito que Deus é fiel. O que Ele prometeu, Ele faz. Só a fidelidade de Deus não muda. Mas só que nessa vida da profecia, a gente tem nossa parte. A profecia pode demorar, sim. Abacuque 2, 1 a 13 fala disso, que a profecia pode demorar. Depende de Deus. Mas se a pessoa fizer tudo que Deus falou, mesmo que a profecia demora, vai se cumprir. Vimos que Abraão esperou, demorou, se cumpriu. Vimos que Caleb esperou, demorou, se cumpriu. Conhecemos muita gente que esperaram. E aí, mas tem coisas que podem impedir a profecia se cumprir. Hoje vou falar de uma coisa que a gente negligencia, a gente pensa que é nada. Sabedoria. A sabedoria, essa palavra sabedoria é simples, a gente não considera tanto a sabedoria. A sabedoria é a forma adequada de ver as coisas, de dirigir as coisas, de entender as coisas, de resolver as situações, de fazer o que Deus manda fazer. A sabedoria é ampla, é uma palavra tão grande que você não sabe. Deus pode dizer que você vai casar. Claro, amanhã acontece o casamento. Mas se você não sabe a forma adequada de dirigir a sua família, o seu esposo,
ou a sua esposa, os teus filhos, você pode não ver o que Deus prometeu. Será que todos os casamentos que são quebrados, que acabam no meio do caminho, você vai me dizer que foi o diabo? Você vai me dizer que não foram um casamento de Deus? O casamento pode ser de Deus, sim, foi de Deus, mas só que a esposa ou o esposo, um deles, não teve a sabedoria de como lidar com as coisas. Quando uma esposa não sabe bem como lidar com a família, com o esposo, com os filhos, ele pode se afundar amanhã. E quando também um homem não tem sabedoria de como dirigir a família, a sua esposa, os seus filhos, um pode falhar. A gente viu na Bíblia, sobretudo, falo com as minhas queridas, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela constrói a sua casa, porque a família é algo que Deus depositou nas mãos da mulher, pode construir. Muitos chefes também, o chefe de uma empresa, o líder, o presidente de uma empresa, para falta de sabedoria, pode não ver o que Deus prometeu para a sua empresa. Deus prometeu que tu terá a sua empresa, a empresa vai faturar os milhões, mas falta de uma forma adequada de alinhar as coisas, de dirigir o teu pessoal, de fazer as coisas, pode também atrapalhar. A sua forma de agir, de tratar o pessoal da sua empresa pode atrapalhar, pode impedir o pessoal que trabalha com você de ser honesto, de trabalhar bem. Tem algumas empresas, você chega, quando o dono da empresa está lá, o povo trabalha bem. Quando ele sai, o povo relaxa. Pode ser que eles não são fracos, ou pode ser falta da sabedoria do dono da empresa que está criando isso. Como na igreja, Deus pode prometer você que você terá grande igreja, você terá uma igreja grande, muitas pessoas, mas a falta de sabedoria de como lidar com as coisas, de como lidar com o povo, de como lidar com os teus cultos, pode impedir você ver a glória de Deus. Eu tenho um testemunho da minha vida. Eu vi a minha igreja quebrar. A minha igreja quebrou, rachou. Chorei. Eu estava na Europa, voltei na África. Eu tinha deixado um pastor dirigir a minha igreja. Dirigi essa igreja há 4 anos. Eu não estava lá. Cheguei, encontrei a igreja, estava boa. Indo bem. Só que quando eu cheguei na África, eu tive uma ideia de levar esse pastor que estava dirigindo a minha igreja, de dirigir na Europa. Eu pensei, ok, vou levar ele vai dirigir a igreja na Europa e vou colocar outra pessoa no lugar dele. Só que ele que estava lá, eu não estava, o coração do povo estava nas mãos dele. 4 anos eu não estava lá, todo mundo sabia que nosso pastor é tal. O povo gostava dele, ele trabalhava bem, o povo engolia ele. E na tua igreja faturava muito dinheiro. Eu cheguei de repente com uma boa ideia também de levar ele fora para ele ter também uma vida relaxada, boa na Europa. Só que eu não consegui sentar com ele, explicar para ele, explicar para a igreja que ele precisava sair dessa igreja, ir na Europa. Eu não expliquei muito bem para ele nem para a igreja. De repente, num culto, um domingo, eu já chamei ele diante do povo. Eu falei, escuta, você não é mais pastor dessa igreja, agora a partir de hoje é esse que é pastor, porque estou te enviando na Europa. Falei muito bem, eu tirei ele na carga, botei outro pastor, sem pensamento errado, e aí, gente, terminou o culto. O povo não entendia. Como assim?
O pastor chegou aqui, agora tirou nosso pastor, botou outro. Ele mesmo também ficou triste e frustrado, sem eu saber. Na mesma semana, ele teve encontro com alguns membros da igreja, disse, pastor, ele está te mentindo, ele não vai levar você na Europa não, você vai sofrer. E aí o povo influenciou ele para criar uma igreja sem eu saber. Gente, no domingo seguinte, eu cheguei no culto, eu vi metade, quase, eu vi um terço da igreja. Não tinha nem um músico na igreja. Nem baterista, nem guitarrista, nem o povo que... Não tinha nem um músico. Eu fiquei surpreendido, que a igreja, os bancos estavam vazios, não tinha músico, o instrumento estava lá, não tinha ninguém. E aí, eu falei, como assim? Cadê os músicos? Hoje ninguém veio. Preguei sem cantor, a igreja estava vazia. Depois do culto, e aí, alguns pastores disseram, pastor, você não sabe? O pastor que você tinha tirado domingo, começou a igreja e levou todos os músicos. Gente, eu fui na minha casa, chorei tanto, a igreja rachou. Ficou vazia, sem músico, sem membro. Tinha agora que trabalhar mais. Eu chorava porque eu amava esse pastor. Perdi muitos membros, perdi o pastor que eu amava pela falta de sabedoria. Eu não tive uma forma adequada de agir, não, eu não tive essa forma. A minha ideia, o meu pensamento era bom, mas a minha forma de agir era ruim, falta de sabedoria. Em vez de ficar na igreja, de ficar com ele, tentar explicar a ele dia após dia, tentar explicar aos membros, procurar já o passaporte dele, tirar o visto dele, depois preparar tudo, e aí, no momento da partida, eu ia apresentar um novo pastor. Mas eu não tive sabedoria. Boa ideia, mas de falta de sabedoria me custou. Passei mês para trabalhar, para recuperar a igreja. Mas mesmo assim, perdi o pastor, que era meu coração, perdi os membros. Muitas vezes você tem boa ideia, mas você não tem a forma adequada de agir, de transmitir, de repreender, de ajudar, de alinhar, de educar, de fazer as coisas. Você não tem isso. Por isso vai te custar, se não custar hoje, vai te custar amanhã. Porque comigo me custou. A sabedoria é uma forma adequada de agir, de dirigir, de repreender, de educar, de corrigir, de proteger, de fazer as coisas. Tem coisas que Deus pode te revelar hoje, mas Deus quer que tu as faça depois de 7 meses. Mas se você fizer hoje, não vai dar. Se você fizer depois de 7 meses, não vai dar. Tem coisa que Deus pode te revelar hoje, Ele quer que tu ore, Ele não quer que tu fale. Tem coisa que Deus pode colocar para você falar, você não sabe o tempo de falar, o como falar, aonde falar, com quem falar. Gente, eu vi uma irmã minha perder o casamento, um bom casamento, por falta de sabedoria na Europa. O marido dela viajou comigo, a gente viajou 3 países, 6 horas o homem dirigindo. Chegamos em Paris e a gente tentou resolver as coisas sem comer, sem fazer nada. 3 horas, depois pegamos o carro, 6 horas. Gente, chegamos na casa do homem, na entrada, a esposa nem perguntou, nem recebeu o marido. Chega aqui, meu amor, um beijinho, tira a camisa, vai no banheiro, toma banho.
depois bota uma comida, vem se cansar, deixa ele se cansar, pergunta como foi a viagem, depois de falar o que você tem para falar. Mas ele não fez isso, só na porta começou a agredir o marido. Foi o dia que o casamento terminou. Eu vi aqui na Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 2, o Senhor, antes de repreender as igrejas, ele começou a elogiar. Eu sei que tu não aguenta os pecadores, eu sei o teu trabalho, mas o que eu tenho contra ti? Ele começou a jogar as flores nas igrejas, depois ele fala das falhas. Sem sabedoria, podemos perder o que Deus preparou para nós. Que sejamos o sábio de saber quando falar, como falar, o que falar, com quem falar, aonde falar. Tudo isso faz parte da sabedoria. Eu tenho coisa para falar, mas vou falar com ele aonde? Quando que vou falar? Como vou começar? Será que esse é o tempo propício? Será que esse lugar é normal? Será que ele está de bom humor para ouvir isso? A gente perde muito do que Deus nos falou, porque a gente não tem sabedoria. Não tem sabedoria como dirigir os filhos. Não tem sabedoria como enquadrar os filhos. Não tem sabedoria de dirigir a esposa, de repreender. Não tem sabedoria de saber como ajudar o marido, o filho que está fraco. Não tem sabedoria de saber como ajudar os teus empregados, ajudar a sua equipe. Fala qualquer coisa, quando quiser, como quiser. E aí isso faz que as pessoas nos fogem. Portanto, Deus falou que vai te dar muitas pessoas. E aí você vai ver que as pessoas começam a te fugir. O problema não é que você é o diabo, não. Só faltou a sabedoria. Sabedoria é importante. Sabedoria é a forma adequada de agir, de corrigir, de dirigir, de ajudar. Peça a Deus isso. E você vai ver que muitas coisas boas irão acontecer. Eu vi a falta de sabedoria, como pode custar. Peça a sabedoria, como dirigir o dinheiro, como fazer o que Deus está te mostrando. E quando fazer, porque a sabedoria nos ajuda a entender o tempo, o como começar, o como fazer. Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau.